Aleluia. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Pai. Viemos aqui essa noite, Senhor, para ouvir a Tua voz, Deus. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que seja necessário ouvir, Pai. Estamos no ano do crescimento, Senhor. E queremos mesmo ser esticados, Pai. Esticados, Senhor. Para que possamos cumprir a Tua vontade. E para que possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Ah, Deus, eu não quero chegar simplesmente na porta do céu e dizer, entra, Sheila, não. Eu quero chegar na porta do céu e eu quero que o meu Pai diga, entra, filha fiel, pois cumpriste o meu propósito para ti na terra. Aleluia. Aleluia. Ah, meus irmãos, isso tem muito mais. O céu tem muito mais, não é só chegar lá, é como você vai chegar lá. É como vamos passar por aquelas portas. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nos corrige, Senhor. Nos impulsiona para cima, Pai. Existem degraus, filhos, a serem subidos. Escute, filho, filha, você veio hoje aqui porque você parou no meio do caminho. Existem degraus a serem subidos. E esta noite, se você quiser, eu, o teu Deus, te tomo pela tua mão e subo esses degraus contigo. Só ouve a minha palavra e pratica a minha palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Você pode tomar no seu lugar. Obrigada ao grupo de música. Deus abençoe vocês. Aleluia. Boa noite. Você já compartilhou o culto da sua igreja? Vamos fazer isso agora? Pega aí teu celular. A gente compartilha tanta coisa, né? Que tal compartilhar o culto da sua igreja? Tem pessoas hoje que vão ser alcançadas através desta palavra e você é um canal de bênção. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Todos prontos? Aleluia. Meus irmãos, 2026 chegou, glória a Deus. Nós temos uma palavra profética sobre nossas vidas. E o tema da nossa da palavra profética esse ano qual é? Crescimento. E eu não lembro, acho que foi Tati Brito. Ela passou por aqui e disse, crescer dói. Quem lembra disso? Quem estava aqui? E crescer de fato dói, mas é necessário. E quando a gente atinge a maturidade, a gente vê que vale a pena todo o sofrimento para ter chegado até lá. Porque quando a gente chega na maturidade é que a gente consegue viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então, estamos no processo. E escute, essas quintas de janeiro, se você prestar atenção ao que está sendo ministrado aqui e decidir praticar, elas serão decisivas para o que Deus quer fazer na sua vida nos próximos meses. Amém? Para que a gente possa chegar em dezembro e dizer, uau, valeu a pena todo esticamento, todo crescimento, toda dor, toda correção. Ah, valeu a pena. Aleluia? Por isso Deus, Ele me deu como tema da palavra, honre o corpo de Cristo. Diga amém. Eu, se fosse você, ficava mais feliz, porque você sabe quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Então a palavra de hoje é honre o corpo de Cristo. Aleluia. E eu já queria ler com você 1 Coríntios 12, 12. Se a mídia puder colocar tudo na versão NVI, eu vou ficar bem feliz, amém? Se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Vamos ser igual os crentes de Bereia. Aleluia. Então diz assim, ora, como o corpo, presta atenção ao que você vai ler hoje, amém? Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros,
Todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Amém? Traduzindo aqui, né? Em miúdo, trocando em miúdos, como diz. Ou seja, existem vários membros, pessoas, diferentes umas das outras, sim ou não? Embora sejam muitas pessoas diferentes, em Cristo, que é a nossa identidade, o nosso DNA, formamos apenas um só corpo, que é a igreja. Você entendeu? Amém. Dá um amém bem forte. Amém. Agora, queridos, enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor disse assim: Sheila, ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E aí, eu estudando a Bíblia, eu lembrei que Deus, Ele sempre convoca membros, pessoas, para realizar a vontade dEle. E aí eu lembrei que Ele convocou, por exemplo, Moisés, e Moisés trabalhou em parceria com Arão e Josué. Aleluia. Eu lembro que Ele convocou Elias, que trabalhou com Eliseu. Jesus, diga assim, Jesus convocou 12 discípulos. Aleluia. Jesus, o próprio Deus encarnado, convocou 12 pessoas para ajudá-lo na obra do ministério que ele tinha aqui nessa terra. E Paulo, o que dizer de Paulo? Paulo trabalhou com tantos homens, Timóteo, Barnabé, Lucas, Silas e entre tantos outros que a gente poderia citar aqui. O corpo tem que estar ajustado, tem que estar alinhado, tem que estar unido. Senão não cresce. E agora eu quero ler com você 1 Coríntios 12, 22, 23. Coloca seus olhos nisso. 1 Coríntios 12, 22, 23. Amém? Amém. Eu vou ler na minha versão aqui, tá bom? Acho que está um pouco diferente. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos, está igual aí? Aleluia. Deixa esse versículo aí. Que são indecorosos, são tratados com decoro especial. Uau! E quando eu estudava, eu disse, o que é isso, né? Membros indecorosos tratados com decoro especial. Alguém entendeu alguma coisa? Se você entendeu, você é um estudioso, aleluia. Mas eu, quando comecei a ler, eu digo, meu Deus, o que quer dizer isso? E eu fui lá, né, procurar para poder entender melhor. E aí, estudando, eu vi que Paulo disse assim, ó. Paulo disse assim, com relação a esse versículo. Ele, quando se refere às partes de um corpo humano que, naturalmente, um corpo humano, ele diz assim, escondemos ou protegemos mais, pois não são consideradas bonitas. Volta, Sheila. Paulo quis dizer assim, existem partes do nosso corpo, do corpo humano, partes internas ou partes, como é que eu quero falar? Partes íntimas, que não expomos, sim ou não? Que não expomos. Agora, no contexto de igreja, isso simboliza o seguinte, que parece que existem membros mais fracos, pessoas mais fracas, pessoas menos influentes, pessoas que ocupam posições menos visíveis. Aleluia. Pessoas que estão lá nos bastidores. Aleluia. Porém, para Deus, ninguém é superior no corpo de Cristo. A honra não deve ser dada apenas para os visíveis. Para o pregador, para o cantor. Amém? A honra não deve ser dada apenas para aqueles que são mais talentosos, mas principalmente aqueles que sustentam o corpo de Cristo nos bastidores. Aleluia!
Aleluia! Queridos, você não sabe que se não fossem os bastidores, não estaríamos aqui nesse momento. Por isso que Paulo disse, precisamos tratar essas pessoas com decoro especial. Você não está, você está me vendo. Mas existem pessoas agora que estão nos bastidores, que se não fosse por elas, nada estaria acontecendo aqui. Pelo menos não nessa ordem, não com essa ar-condicionado ligado, com esse conforto todo. Você entende isso? Então Paulo disse, olha, para essas pessoas, eu quero que vocês tenham um decoro especial, honrem de maneira especial, sejam honrosos com essas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Aleluia! Valorize elas. Supra as necessidades dessas pessoas. Versículo 26, por favor. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram. Aleluia! Em resumo, todo o corpo de Cristo deve ser respeitado e honrado. Amém? Todo o corpo de Cristo deve ser respeitado e honrado. O corpo de Cristo trabalha junto. Pode tirar o versículo. Eu não sei quantos já leram esse livro. Em Busca de Timóteo. Se você não leu, leia. Mastigue esse livro aqui. É um livro maravilhoso que fala como nós devemos nos comportar no corpo de Cristo. E eu quero ler com você aqui a página 135 desse livro. E eu quero que você preste bem atenção. Eu sei que hoje eu não vou ouvir tantos améns, aleluias, ou glória a Deus, mas está tudo bem. É noite de correção, amém? Que o Senhor me dê graça e sabedoria. Escuta isso. Tony Cook escreveu. Essa é a história de 4 pessoas. Todos, alguns, qualquer um e ninguém. Havia um trabalho importante a ser feito e pediram que todos o fizessem. Todos tinham certeza que alguns faria. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém o fez. Alguns ficou com raiva porque era o trabalho de todos. Todos pensou que qualquer um poderia ter feito, mas ninguém percebeu que todos não fariam. No final, todos culparam alguns, quando na verdade ninguém pediu a qualquer um que fizesse. Uau! Que boa reflexão, queridos. Que boa reflexão. E sabe por que isso acontece? Porque o pé, às vezes, quer aparecer mais do que a mão. E isso é falta de honra com o corpo de Cristo. Você que é membro dessa igreja, aleluia, eu falo isso agora debaixo do temor de Cristo, amém? Porque eu também sou membro desta igreja. Você que é membro desta igreja, você que é membro dessa casa. E você está, por exemplo, em uma escala. E simplesmente poucos minutos antes do culto acontecer, você manda um WhatsApp para o seu líder e diz, não vou poder ir. Você está desonrando o corpo de Cristo. Você está prejudicando o andamento do corpo de Cristo. Ou pior ainda, você está no culto, sentadinho aqui, ouvindo a ministração, está escalado, por exemplo, para varrer. Para lavar o banheiro. Acabou o culto, você sai de mansinho. No outro dia, o teu líder liga e diz, olha, você estava ontem na escala do banheiro da vassoura. Eita, e foi. Eu nem lembrei. E isso é falta de honra, queridos. Com o corpo de Cristo, com você, que é líder. Isso é falta de honra com os outros irmãos. Com os irmãos dos bastidores. Isso é falta de honra. Tenha respeito pelo outro. Seja educado. Tenha atenção, tenha cuidado como você fala com o seu irmão. Colossenses 4:6, coloque os olhos nisso. Colossenses 4:6. O seu falar, seja sempre o que, igreja?
agradável e temperado com, para que saibam, para que aprendam, para que você entenda como deve responder ao seu irmão, como deve responder a cada um. Aleluia. Queridos, se tem uma das coisas que é mais ensinada na Igreja Verbo da Vida é como a gente deve falar. E a gente ainda continua falando errado. Quando eu digo a gente, eu estou nesse meio. Amém? Antes de chegar em você, essa pisa chegou em mim. Aleluia. Mas é ano de crescimento. É ano de ser esticado. Crescer dói. Diga graças a Deus. Sabe, meus irmãos, eu oro para que se levantem Timóteos em nosso meio. Aleluia. Você conhece Timóteo? Já leu sobre Timóteo? Sabe quem era Timóteo? Que se levantem Timóteos em nosso meio, homens e mulheres fiéis, que servem por amor, que servem porque entendem o sacrifício de Jesus à cruz. Homens e mulheres fiéis que não são interesseiros, que não servem procurando promoções ou cargos ministeriais. Isso fica. Isso fica. Quando a trombeta tocar, não vai ser Pastor Júnior, vai ser Júnior Nilson Lopes Júnior, meu filho. O pastor, o que ele fez, vai ser consequência do galardão que ele vai receber. Aleluia. Queridos, faça com amor. Ame esta casa, ame a palavra do Senhor. Ame com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Queira estar mais perto de Cristo. Aleluia, seja fiel. A palavra nos diz, olha, seja fiel no pouco, que sobre o muito Ele te colocará. Não se preocupa não. O que é teu, está guardado. Mas está demorando, Sheila. Pois é, você ainda é um crente imaturo. Você ainda não cresceu, você ainda fala errado. Você se preocupa ainda com pequenas coisas, não vai chegar lá. Está pronto. Queridos, diz que no ventre da nossa mãe, Deus escreveu todos os nossos dias. Ele sabe exatamente onde Ele quer que você esteja. E por que você não está? Diga, por culpa minha. Mas esse ano a gente vai romper. Esticar. Viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Aleluia. Faça seu trabalho com amor. Escute isso. Quem ama, você ama Jesus? Quem ama faz independente de. Aleluia. Não, eu vou fazer isso aqui, porque se eu fizer isso aqui, de repente o pastor. Quem ama faz independente de. Faz porque ama, faz porque entende. Sabe, queridos, não é porque você não é um diácono que você não pode limpar um banheiro, não pode varrer uma igreja. Não. Você faz independente de, você sabe porque você ama. E está precisando, então eu vou e faço, porque é a casa do meu pai. É a casa dos meus irmãos. Eu faço parte do corpo de Cristo. Então eu zelo para que este lugar ande bem, limpo, organizado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, certa vez aconteceu algo comigo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu sou diaconisa da igreja também, amém? Eu digo também, porque também eu sou tia do DI, aleluia. Porque eu também sirvo lá na livraria, aleluia. Porque eu também sou líder dos conselheiros junto com meu marido, glória a Deus. E porque também eu sirvo na sala dos ministros, aleluia. E de vez em quando eu também pego a vassoura para ajudar. Amém? E ano passado, não sei se foi ano passado, agora não recordo. Enfim, mas aconteceu comigo uma vez. Eu estava sentada. Durante o culto, durante a ministração, eu recebi um WhatsApp. Olha. E olha que eu não sou de olhar o WhatsApp, mas acho que Deus disse, olha, Sheila. E quando eu olhei, uma bênção. Tinha ido ao banheiro e colocou assim para mim, irmã, o banheiro está sujo. Aleluia. Você não estava lá, meu amor?
Você não usou, meu bem? Você não viu quem estava sujo? Quem vê a sujeira, vê a pá e a vassoura. Aleluia. Você entende, irmão? É mais além do que cargos. Eu fazer vai além de cargos. Eu limpar, eu não limpar, eu estar no estacionamento e de repente vai além disso. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, agora, olha o que é que Paulo fala sobre Timóteo aos Filipenses. Filipenses 2,19. A gente vai ler até o 21. Diga assim, hoje eu estou aprendendo. Glória a Deus. E crescer dói. Olha isso. Espero no Senhor Jesus, presta atenção. Espero no Senhor Jesus, Paulo está dizendo, enviar-lhe brevemente Timóteo. Para que eu, Paulo dizia, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que como ele quem? Timóteo. Tenha sincero cuidado por vocês. Eita glória. Eu quero muitos Timóteos aqui, amém? Pois todos buscam os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado. Agora escuta isso. Porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do Pai. Meu Deus. Aleluia. Quem é membro dessa igreja e está aqui hoje e é líder em algum departamento? Deixa eu te ver. Eu sou? Tenha medo não, irmão. Levanta a mão. Cadê? Quem é líder? Líder de qualquer departamento. Levanta a mão com fé. Fique de pé para a igreja lhe conhecer. Por favor. Isso. Olha aí, pastor Júnior Rose. Fique de pé só por um momento mais. Aleluia. Aleluia. Pastor Júnior Rose, aqui tem homens e mulheres que Deus separou, que Deus escolheu para servir a Deus, servindo nesta igreja e servindo ao nosso casal pastoral. Queridos, e que privilégio, e que honra nós temos de ser chamados líderes. Agora fica de pé só mais um pouquinho, que eu quero orar por você, igual Tony Cooker orou. Amém? Escuta isso. Página 63. Se você tem esse livro em casa, pode anotar aí. Página 63, chegar em casa você lê. Olha isso, meus irmãos. E eu que sou líder também, tá? Olha o que ele disse. Minha oração para o corpo de Cristo é que se levante uma geração de ministros de socorros que não tenha somente uma relação profissional e formal com seus pastores, mas que se tornem verdadeiros Timóteos espirituais, ministros de socorros, aleluia, que tenham a sua mente, pastor Júnior, que realmente queiram o bem das pessoas e quem ande em verdadeiro companheirismo com o seu casal pastoral. Que toda a equipe de liderança, e aí eu vou parafrasear, desta igreja, ande em unidade e trabalhe em harmonia. Glória a Deus. Você pode sentar, meu querido. Que oração. Uau. Uau. Agora escute isso. Paulo disse aos Efésios 4, versículo 1. Diga assim, crescer dói, mas vale a pena. Eu apanhei, viu, meus irmãos? Quando o papai me deu a palavra. Olha isso. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Com toda humildade e mansidão. Com paciência. Aleluia. Suportando uns aos... Me suportem, amém? Façam toda
todo o esforço, queridos, é o dever do corpo de Cristo fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Há um só Espírito, aleluia. Como também é uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Todos. Que é sobre nós, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi dado a graça, conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Não foi o pastor nem foi Rose. Cristo distribuiu os dons. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, se não também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou uns para o quê? Apóstolos, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quando eu lia isso, eu lembrei de José do Egito. Queridos, foi Jesus que distribuiu os dons. E ele distribuiu como ele quis. Não inveja o dom do seu irmão. Aleluia. Sabe, queridos, a unção que está sobre Deda, a capa que está sobre ele, não serve para mim. A unção que está sobre a minha vida, a capa que Deus me deu, não serve para Deda. E olha que ele é meu marido. Mas não serve. Porque Deus distribuiu como ele quis. E por causa de uma capa, de uma unção, José quase foi morto. Pelos inimigos. Por quem? Pelos irmãos. Agora pergunta. A capa de José foi feita sobre medida. Cabia em quem? Não queira a capa de José, queira a sua capa, meu irmão. Deus desenhou a sua capa, ela tem a sua forma. Ela tem o seu molde, só cabe em você, só cabe em você, só cabe em você. O que Deus quer fazer em você, só cabe em você. Aleluia, aleluia. Cada um com a sua unção, queridos. E olha, Deus diz ainda mais assim, Jesus fala assim, olha, eu dei a unção com propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Ele não deu assim, não, toma. Não, eu vou dar a Walter com propósito específico. Eu vou dar a Rose com propósito específico. Aleluia. Eu dou a Nancy com propósito específico. Então não queira a capa do seu irmão, não queira a unção do seu irmão. A sua capa está pronta e ela cabe perfeitamente em você. Deus só vai te usar com a sua capa. Se eu colocar a capa de Deda, eu não vou fluir. Eu vou forçar, eu vou tentar. Mas Deus não unge cópias, meu querido. Nós temos um DNA. Ele nos conhece a cada um de nós. A sua unção é sua. Oh, aleluia. E tem propósito. Qual é, Sheila? Vamos continuar lá o versículo, querido. O finalzinho do 12. Para que o corpo de Cristo seja o quê? Tem propósito. 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos aonde? Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus. Filhos e filhas maduros. Maduros.
2026 vai ser um ano de maturidade. Não tem crescimento se não tiver maturidade. Deus tem planos para você, mas tem que ter maturidade. Aleluia. Vamos continuar? Atingindo a medida de plenitude de Cristo. Olha o 14. O propósito... Eu amo a palavra de Deus. O propósito é que deixamos de ser o quê? Amém. Levados de um lado para o outro, ou jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina. Escuta isso, pela astúcia, maldade, pela astúcia e pela esperteza de homens que nos induz ao erro. Queridos, cuidado, você está na igreja, mas tem pessoas querendo te induzir ao astutas, querendo que você saia do propósito de Deus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, e à medida que cada parte faz o quê? A sua ou a minha? A sua, né? Cada um fazendo a sua função. Você consegue entender isso? Escute, sem amor, sem ajuste, sem união, sem auxílio mútuo, sem unidade, sem cada um exercer a sua função, sem lealdade, não há crescimento. Todo mundo vai e tu fica, benção. O Evangelho de João 18:36 diz assim: meu reino não é deste mundo. E em Colossenses 1:13 diz assim: ele me resgatou do domínio das trevas e me transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Reino. Ele me transportou para o reino. E no reino existe ordens. Aleluia. No reino existe leis. No reino existe hierarquias constituídas por Deus. Porque o reino é dele. E você já viu que ele dá a cada um aquilo que ele quer. Eu te apresentei alguns líderes de departamento essa noite, amém? Talvez você não conhecesse, hoje você conheceu alguns. Agora eu quero te apresentar o líder desta igreja, pastor Júnior. Pode ficar de pé, pastor. Esse é o líder. Olhe para a sua igreja, pastor. Aleluia. Pode sentar, obrigada, meu pastor. Esse é o líder da sua igreja. Desta igreja, pastor Júnior. E aqui Rose, a sua auxiliadora, ajudadora. O nosso casal pastoral, levantado por Deus, para guiar aqueles que permitem ser guiados. Aqueles que querem ser orientados. Aleluia. Acredite, querida, que tem um casal que jejua pela sua família. E pasme, às vezes você não jejua por você mesmo. É forte Brasil, né? Pois é. Às vezes você não jejua por você mesmo nem pela sua família, mas ele jejua. Se dedicam horas por dia de leitura, conhecendo a palavra, esmiuçando. Para quê, Sheila? Para te ver crescer, bênção. Para chegar aqui e colocar uma comidinha na tua boca, mastigada, e você diga, uau, e você coma e fique forte e cresça. Você entende isso, meu querido? Se você chegou aqui nessa casa há pouco tempo, Sheila, eu cheguei aqui semana passada. O desejo dos seus pastores é que você cresça e chegue na posição que Deus já tem para você. Amém? E se você já é um líder aqui nessa igreja, não esqueça. Deus te chamou, mas foi a sensibilidade do teu casal pastoral que te colocou no posto onde você está. Que te trouxe até aqui, queridos. Por quê, Sheila? Porque eles são a liderança desta casa. Constituída por Deus. Eles têm sensibilidade de olhar para você e descobrir os dons e talentos que você tem, que às vezes você nem sabe que tem. Sim ou não? Eu conheço pessoas aqui que hoje são profissionais lá fora de dons e talentos descobertos aqui, que nem sabia que tinha.
Uau! Aleluia! Você entende isso, meu irmão? Diga assim, crescer dói, mas vale a pena. Defenda seu pastor. Se você tem o livro, anota. Página 119. Deixa eu ler para você essa verdade aqui. Escuta o que Tony Cook escreveu. Muitos anos atrás, eu fui ao hospital visitar uma senhora idosa. Quando sentei ao lado dela, na sua cama, ela segurou a minha mão e disse, irmão Cook, gostaria de agradecer o senhor por vir me visitar. O meu pastor ainda não veio. Em seu tom de voz, havia algo que imediatamente me revelou que ela estava ofendida, porque o pastor não tinha ido visitá-la. Havia uma atitude de crítica e um rancor por trás da maneira como ela se referia ao meu pastor, disse Tony Cook. E aí Tony Cook disse assim, olha, eu poderia ter me aproveitado da situação, poderia me sentir irritado com meu pastor, poderia aproveitar a oportunidade para me promover. Só que Tony Cook disse assim, eu lembrei de uma coisa, queridos. Eu lembrei que, eu vou ler como ele colocou aqui. É bom lembrar aos ministros de socorros que a única razão pela qual eles têm uma posição na igreja é por causa do seu pastor. Na hora o Espírito Santo lembrou isso àquele homem. E olha o que ele fez. Ele disse assim, uma das nossas responsabilidades como ministros de socorro é representar o pastor e outros membros da equipe de maneira favorável. Especialmente quando os outros fazem críticas injustas. Naquela ocasião, enquanto a senhora a quem eu estava visitando fez um comentário negativo a respeito do meu pastor, eu respondi assim, preste atenção, Timóteos. Eu estou feliz em ter vindo visitar a senhora. Mas a razão pela qual eu estou aqui é porque o pastor me pediu para vir. Deus deu ao nosso pastor a sabedoria de entender que ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia. E esta manhã ele me pediu para vir aqui ver como é que a senhora está. Porque ele se preocupa com a senhora, ele quer ter notícias suas. E eu estou aqui no lugar dele porque ele se preocupa com você. Isso é o que um Timóteo faz. Aleluia. Seja leal ao seu pastor, amém? Apoie o seu pastor. Sheila, eu tenho que concordar com tudo? Não. Você não precisa concordar com tudo. Mas se você discordar de alguma coisa do seu pastor, querido, não se levante em rebelião no meio da congregação. Vá no particular, tenha coragem de chegar para o seu pastor e dizer, pastor, isso aqui eu não concordo, não acho legal, não gostei dessa maneira, olha, eu tive uma ideia, vou passar para o senhor, o que é que o senhor acha da gente fazer assim? Mas não levante, porque você é referência, meu querido. Se você se levanta no meio e faz, eu discordo com isso, você está tirando a autoridade de homem de Deus que foi estabelecida pelo próprio Deus. Isso é rebelião. Amém? Aleluia. Não contamine a igreja. Não contamine a igreja. Não contamine o corpo de Cristo. Como líder desta casa, honre a visão. Honre a unção que está sobre a vida deles. Foi Deus que deu, amém? Romanos 13, versículo 1. Vamos ler Bíblia. Estou quase terminando. Diga assim, crescer dói, mas vale a pena. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de onde? De Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se colocando contra Deus que o instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação para quem? Para si mesmo. Pense nisso. E por fim, eu quero ler para você algumas frases desse livro. E aí eu termino com isso, amém? Deixa eu só tomar um copo de água aqui para você segurar na cadeira.
Mas é muito bom, queridos, como eu aprendi. Se você tem o livro, anota aí, página 154, para você estudar em casa. Preste atenção. Escuta essas frases aqui com carinho, viu? O mundo é um lugar melhor, porque um homem catedrático de Oxford, chamado John Wesley, não disse: eu não gosto de pregar no campo. O mundo é um lugar melhor, porque Moisés não disse: eu não gosto de faraós ou de pessoas imigrando em massa. O mundo é um lugar melhor, porque Noé não disse: eu não gosto de uma arca cheia de animais. O mundo é um lugar melhor, porque Ruth não disse: eu não gosto de sogras. O mundo é um lugar melhor, porque Davi não disse: eu não gosto da ideia de enfrentar gigantes. O mundo é um lugar melhor, porque Maria, a mãe de Jesus, não disse: eu não gosto da ideia de virgens dando à luz. O mundo é um lugar melhor, porque Paulo não disse: eu não gosto de escrever cartas. O mundo é um lugar melhor, porque Jesus não disse: eu não gosto da ideia de ir à cruz. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas correções de hoje, pelos ensinamentos de hoje, Pai. Aleluia, queridos. O louvor já pode vir aqui. E agora eu quero ler, eu quero que você escute isso aqui. Foi eu que escrevi enquanto o Senhor falava comigo e tratava com o meu próprio eu, sabe, queridos? Ele disse assim: Sheila, o mundo a partir de hoje será um lugar melhor se eu e vocês, meus irmãos, nunca mais dissermos: eu não gosto de lavar banheiro, eu não gosto de varrer, eu não gosto de abrir a igreja, eu não gosto de fechar a igreja, eu não tenho tempo, eu não gosto de servir as crianças, eu não gosto de servir os adolescentes, eu não gosto de servir no trânsito, eu não gosto de oficinas de casais, eu não gosto quando o pastor coloca o irmão tal para pregar, eu não gosto. Eu não gosto de evangelizar, eu não gosto de ir aos hospitais, eu não gosto de presídios, eu não gosto de idosos, eu não gosto de fazer o cafezinho. Eu não gosto, querido. Se você se considera maior do que tudo isso aqui que eu falei, você precisa rever seus conceitos. Se você acha que você está numa posição tão grande que te impede de lavar um banheiro, eu sinto te dizer, você ainda não olhou nos olhos de Cristo. Você ainda não abraçou Jesus. Você ainda não teve comunhão com o Espírito Santo. Sheila, mas quando eu disse sim para Jesus, Ele não habitou em mim. Pois é, mas o fato dele habitar em você não significa que você o ouve. Não significa que Ele diz as direções e você vai. Por quê? Porque você não tem sensibilidade. Você está tão focada no eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu só vou para a igreja se eu sentar naquela cadeira. Aleluia. Escuta isso. Deixa eu achar aqui. Olha o que é que Jesus me lembrou hoje. Coloca aí Lucas 14, versículo 7. Quando notou, Jesus, viu? Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Presta atenção, igreja. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado você precisará ocupar os lugares menos importantes.
Quando, porém, você for convidado, ocupe um lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. É só uma cadeira, querido. Aleluia. Ah, o Espírito Santo quer nos corrigir, nos fazer crescer. Não é a sua cadeira, não é o nosso lugar é no céu, é na eternidade, meu irmão. Isso aqui passa, tudo fica. Sabe o que é que não passa? A palavra de Deus. Como foi cantado aqui, Maria escolheu a boa parte. Escolha ela. Não se preocupe. Eu pensei que o culto hoje ia ser do fogo. Está sendo. Você não percebeu, não? Está sendo. Fogo santo e poder. De quê? De transformar a tua vida, bênção. De fazer tu chegar onde Deus quer. Faz tempo que Deus está dizendo: vem, vem. Faz tempo que Deus está dizendo: meu filho, está tudo pronto. Mas tu está agarrado com a cadeira e tu não solta ela. Solta a cadeira essa noite. E agarra o que Deus tem para você. Aleluia. Aleluia. Fique de pé. Eu pedi para os meninos cantarem uma canção. E nesse primeiro momento eu não quero que você cante ela, amém? Mas que você ore. Pensando no que nós ouvimos, escutamos. E diga assim: Senhor, trata comigo, trata com o meu eu. Me muda. Eu quero crescer esse ano. Eu quero sair da criancice para a maturidade. Feche seus olhos e ore. Ore, fale com seu pai agora, enquanto as meninas cantam. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aleluia! Como um fruto desse novo coração, aleluia, aleluia, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Cante, cante. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Aleluia. Baixa só um pouquinho aí, queridos. Você ouviu o que você cantou? Sabe, meus irmãos, enquanto eu estudava isso na minha casa, Deus falou assim para mim: Sheila, essa palavra é de correção, mas também ela é uma palavra de arrependimento e uma palavra de perdão. Corrigido nós já fomos, então acho que agora é hora da gente se arrepender das meninices da gente, se arrepender das bobagens que a gente vem falando ao longo desses anos e pedir perdão a quem? A Deus.
ao irmão que está do seu lado, se de repente você sabe que o magoou em algum momento. Acho que é um bom momento a gente começar 2026 diferente, sabe, queridos? Alinhados na palavra. Porque hoje você entendeu que não é sobre a minha unção, não é sobre a unção do Rose, do pastor, é sobre a sua unção, a que Deus deu a você. Então não precisa eu competir com Bruna. Eu posso até cantar, mas eu não tenho essa unção. Não cabe em mim essa capa. Aleluia. Não cabe em mim essa capa, Senhor. E eu entendo, queridos, isso eu tenho humildade de dizer, Bruna, quando você canta, eu não sei se a terra sobe ou se o céu desce, porque a unção está sobre ela. Sobre mim repousa outra unção, querido. Não é essa. Não adianta eu querer entrar num negócio que não é meu, não vai dar certo. Tu vai fluir, tu vai crescer naquilo que Deus te confiou. Porque nós aprendemos aqui, Ele já te deu, Ele já te deu, Ele já te deu. E agora, pega o que Ele te deu, corre com o que Ele te deu, meu irmão. Porque se o que Ele te deu foi a unção de ser tia do DI, meu querido, crianças, não, homens e mulheres do futuro, profetas, pastores, ministros, cantores, apóstolos, evangelistas. Tu entende isso? Eles são tão chatinhos, Sheila, eles choram tanto. Pois é, querido, mas essa unção é a graça que Deus te deu. Um dia tu vai estar sentado aí e vai estar um pequenino desse aqui dizendo, olha a tia do DI, foi por causa dela que eu cheguei aqui. Foi por causa dela que eu cheguei aqui. Uau! Não despreze. Não despreze aquilo que Deus te deu. Não despreze, não despreze, não despreze. Eu sinto um clamor do Espírito de Deus, pastor, dizer assim, não despreze o que eu te confiei, por birra, por pirraça, por achar que eu já podia estar ali, mas eu estou aqui. Deus está dizendo, volta. A unção que eu te dei é só tua, filha, ela está parada, volta hoje, volta hoje, volta hoje. Ei, eu estou falando para líder. Ei, eu estou falando para líder. Volta hoje, volta hoje, volta hoje. Para de ser criança. Para de ser menino. Tu é profeta. Ah, tu sabe, filho. Tu sabe, tu não é mais menino não. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Volta para o centro da minha vontade. Pega a tua capa. Pega a tua unção. Eu não tirei a unção. Deus não dá e Ele não tira não, querido. Deus não tira unção. Deus não tira unção. Ela está parada por causa de quem? Por causa de você. Filho rebelde. Filho rebelde. Deus diz. Arrepende-se. E volta. Eu quero que a gente cante essa canção mais uma vez. E você vai cantar como oração. E se for necessário, querido, pedir perdão, alguém peça. Ah, eu só preciso me arrepender. Arrependa-se. Grite, peça perdão a Deus. Amém? Vamos cantar, Bruninha? Essa unção é tua.